Olá, meu nome é Diego, sou do grupo 46. Vou estar dando início aqui à demonstração de como vai funcionar o tratamento da exclusão dos dados do LGPD. Bom, primeiro eu vou estar simulando aqui o cadastro de um cliente. Então, José da Silva está enviando solicitação, ele efetivou o cadastro, né? E aí, como podemos ver, ele já está aqui na nossa base. E aí foram criados dois endpoints. Um endpoint que o cliente vai efetivar a solicitação de remoção e um endpoint que vai executar essa remoção. E a essa execução existem algumas validações para verificar se o cliente de fato existe, se os dados que ele enviou é correto, né, para garantir que apenas o titular da conta possa fazer essa solicitação. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Vou efetivar uma solicitação, né, começo CPF. José da Silva. E aí só uma informação importante, que lá no Tech Challenge foi solicitado que nessa solicitação recebesse tanto o telefone como o endereço. Como a gente não obtém essas informações no cadastro, a gente entendeu que não havia sentido numa solicitação de exclusão dos dados, a gente solicitar mais dados ainda. Então, segundo até a própria lei, né, que temos ali os agentes responsáveis pelos dados, não faz sentido a gente solicitar dados além do necessário, né? Então nós não colocamos tanto endereço como telefone, tá? Então apenas o CPF e o nome. Então é feita a solicitação e foi feito um registro dessa solicitação. E a partir daí, né, esse dado vai chegar lá para o front-end da fast food, uma área vai analisar as informações certinho e aí vai fazer a chamada para execução dessa retirada de dados. Como o nosso sistema ele tem alguns dados atrelados ao pedido, à nota fiscal, então nós não vamos excluir fisicamente esses dados, nós vamos apenas fazer uma anonimação deles. Então vou efetivar a solicitação e aqui ele já retorna os dados de maneira anonimizadas, né? Então ele alterou o CPF do cliente para um ID, o nome do cliente também, né? Então o nome do cliente foi criado um guide e o e-mail do cliente foi criado um guide. E também foi registrado na base de dados quando efetivamente foi feita essa solicitação. Como vocês podem ver, essa solicitação foi atendido às 13 horas e 1 minuto. Né? E a gente também tem os dados de solicitação ali do cliente para fins de medidas de auditoria. E aí, se a gente for consultar o cliente aqui pelo CPF, a gente já não encontra mais porque esse cliente foi removido da nossa base. Tá? O que vai estar atrelado aos pedidos vai ser apenas aqueles dados embaralhados, né? Vamos dizer assim, sem possibilidade nenhuma de acesso posterior, como manda a lei. Né? Então é isso, essa aqui foi a apresentação do nosso endpoint aqui do LGPD para atender aos requisitos do Tech Challenge. Obrigado. Bom, vou estar demonstrando para vocês a execução do relatório OASP. Começar pelo listar cardápio. Bom, como vocês podem ver aqui o listar cardápio, fazer um teste. Ele está funcionando. Então vou estar executando um teste aqui no Zap Zap. Colocar a URL e iniciar o ataque. Está efetivando aqui a leitura. Finalizou. Não encontrou. Encontrou alguns alertas, mas nenhum alerta grave. Apenas alertas
faixa amarela e faixa azul. Vou estar exportando aqui o relatório. Vou mandar gerar o relatório. Gerou um relatório, encontrou apenas 3 vulnerabilidades. Risco baixo. Então não há nenhuma ação a ser feita. E é isso. Bom, agora eu vou estar gravando o ASP aqui do gerar pagamento. Executei a aplicação para verificar que está funcionando. Criei aqui a requisição post. Agora vamos iniciar uma nova varredura. Post e iniciar varredura. Finalizou a varredura. Tivemos alguns alertas também baixos, informativo, vamos gerar o relatório. E aqui está o relatório. Como podem ver, não tivemos nenhuma vulnerabilidade alto ou médio, não necessitando de nenhuma ação. Bom, agora o ASP Zap do webhook. Então esse aqui é o nosso webhook, informando que foi pago. Podem ver que ele está funcionando. Está fazendo um teste aqui. Nova varredura. Está selecionado. Iniciar varredura. Finalizou a varredura, vamos gerar o relatório. Webhook. Aqui gerou apenas com vulnerabilidades baixo informativo, não necessitando de nenhuma ação. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Grupo ForSix. Eu sou o Jair e estarei apresentando o relatório do endpoint de checkout. Bom, aqui a gente tem o nosso corpo da requisição e a response para garantir que o endpoint está funcionando. Também podemos ver pelo Postman aqui que o endpoint está sempre certo. Com isso, a gente vai estar realizando uma nova busca de vulnerabilidades, utilizando a política default da WASP, né? Após rodar ela, a gente vai estar gerando o relatório utilizando o template traditional HTML report. E dentro dele a gente pode identificar que está trazendo 3 vulnerabilidades low e uma apenas informações gerais. E aqui estão as vulnerabilidades, o ID na a solução, as instâncias, parâmetros, faz tudo aqui também, todas as informações necessárias. Bom, é isso. Agradeço pela atenção de todos e até mais. Olá, meu nome é Ivan e eu faço parte do grupo ForSix do curso de Software Architecture da FIAP. Eu vou mostrar rapidamente aqui os nossos microserviços que a gente desenvolveu nas fases anteriores do curso, só para ficar mais claro o funcionamento da parte de comunicação, de mensageria e do padrão Saga que a gente adotou. Então a gente tem aqui o nosso sistema que é sempre com entrada de dados através de um totem, que pode ser o celular do usuário ou um totem maior que fica dentro do estabelecimento. E aí a gente tem functions da Lambda se comunicando com o Cognito para fazer essa parte de gerenciamento de usuário.
A gente está utilizando toda a hospedagem dentro da AWS, então a gente, sempre que possível, a gente utiliza as ferramentas nativas, nesse caso a gente está usando o EKS, e fazendo então todo o gerenciamento através do Kubernetes, usando pods para nossas APIs e load balancer para servir como entrada de dados aqui. Nesse caso também a gente utiliza o banco de dados através de pods, mas a gente está utilizando um para SQL Server e um para o Redis, porque para esse caso algumas informações ficam melhores em memória, porque tem muito tráfego de informações de produtos que nunca mudam ou raramente mudam, então a gente preferiu utilizar o banco de dados em memória. A parte de pedidos e clientes a gente juntou num único microserviço e a estrutura é bem parecida com a anterior de produtos. E aqui ele faz a comunicação via requisições API para os outros microserviços. Então ele pega alguns dados cadastrais de produtos, faz solicitação de pagamentos no nosso microserviço de pagamentos e também manda as informações lá para a cozinha, a parte de produção, para que seja iniciado a criação do pedido do cliente. E ele faz uma subscrição aqui no SQS, que eu vou explicar mais detalhadamente mais à frente, mas é através dele que ele faz a auto-atualização aqui com os dados que vem da parte de pagamento, que é essa parte aqui. Que também tem uma estrutura parecida, utilizando o EKS. Ele faz uma comunicação com um gateway de pagamento externo, pode ser o Mercado Livre ou qualquer outro gateway. E então ele faz essas atualizações através de um webhook que faz a atualização da nossa API e então a gente posta a informação numa fila dentro do SQS que vai ser consumida posteriormente aqui pela parte de pedidos, que eu já vou explicar também melhor. E essa parte de produção, que seria a parte que é de criar o pedido, e é a mesma estrutura dos outros, a diferença é que o banco de dados aqui que a gente está utilizando é o MongoDB. Vindo então para a parte da mensageria, a gente está utilizando o padrão Saga de coreografia, porque para esse caso é mais que suficiente para a gente, porque é um caso bem simples. A gente prefere então, pela simplicidade, adotar esse padrão de coreografia. Então o pagamento posta na nossa fila, através do SQS. O SQS então ele é consumido pelo nossa parte de pedidos, no nosso microserviço. E então ele faz a atualização na parte de produção, quando é feito o pagamento, quando deu tudo certo na parte de pagamento. É feita então a solicitação para que a cozinha comece a criar o pedido. E informa o cliente que o pedido dele está sendo realizado. E também, em caso de alguma negativa do pagamento, o pedido também informa para o cliente aqui no display dele que houve algum problema para ele tentar novamente, trocar cartão ou coisa do tipo. Então, seria isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ivan Gomes e eu faço parte do grupo 46 do curso de Software Architecture da FIAP. E eu vou demonstrar aqui, através do Postman, a nossa utilização de mensageria para troca de informações entre os nossos microserviços. E a gente escolheu o SQS da Amazon porque ele é simples de configurar e ele já faz parte dos pacotes da AWS, que é a cloud que a gente está utilizando para hospedar os nossos serviços, que estão dentro do EKS, que é a ferramenta que a gente está utilizando para controlar nossos containers, através do Kubernetes. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um pedido novo aqui. Então eu coloquei algumas informações básicas. Eu vou criar um novo pedido. Tá, ele criou aqui um novo pedido. Eu vou pegar o ID desse novo pedido. Vou colocar para a gente ter um get dele, só para a gente poder sempre acompanhando o que está acontecendo. Então ele foi aqui criado, está com o status de criado aqui. Na sequência o nosso checkout também, só com esse status de criação. Na produção, que seria a cozinha, ainda não tem nada, ele vai retornar aqui os status nulos, então não começou ainda a fazer. E aí então com esse pedido gerado eu vou criar um pagamento para ele. Então eu vou colocar aqui o ID do pedido e vou gerar um novo pagamento.
ele fez aqui, simulando então uma ferramenta terceiros na nuvem, gerou um código de QR Code aqui aleatório, e o status desse pagamento é aguardando pagamento. Então, com esse ID gerado aqui, eu vou começar a fazer a demonstração da nossa mensageria. Então, eu vou mudar esse status, tá? O status ID 2 aqui, ele significa que foi pago. Então, vou fazer essa primeira simulação aqui, vou dar um send. Ele já vai mudar o status aqui para pago, tá? O pedido aqui continua apenas como criado. Produção também não tem nada. E aqui a mensagem vai ter sido postada na fila. Aí aguardar alguns segundos aí para ele fazer essa mudança. Vamos ver por aqui. Aparentemente foi lido. E aqui está. Então, ele foi pago, criou aqui a sequência e já jogou para produção. Que então iniciou o processo de criação do pedido. Então, esse é a parte do pagamento sendo executado. E agora eu vou fazer um novo pedido. Ele gerou aqui o pedido número 3. Vou pegar esse ID, fazer a mesma sequência. Só que dessa vez eu vou demonstrar com o pagamento negado. Então a mesma coisa, foi criado aqui a primeira sequência, não vai ter nada na produção. Ok. Vou então gerar um pagamento. Ele gerou esse pagamento para o pedido. Então com o ID do pagamento eu vou alterar o status aqui. Só que dessa vez eu vou alterar o status para negado, que é o código 4. Então aqui foi negado, foi colocado na fila. Ainda não foi atualizado aqui o pedido. Produção também não. Agora aguardar até essa mensagem ser lida. Aparentemente ela foi lida. Vamos confirmar aqui. E foi isso, o pagamento foi recusado. Então essa informação vai ser exibida no totem para o cliente, na tela do display dele. E aqui não foi enviada para a produção. E com isso eu finalizo a demonstração da nossa utilização de mensageria através do Amazon SQS. Obrigado.